Olá, pessoal! Ai, que gostoso! Tava com saudade já de estar aqui. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Nessa live sobre Jerez. Vamos falar de Jerez. Esse vinho que eu amo tanto. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos entrando. Aqui é vida real, né, gente? O cachorro late, aqui todo mundo latindo. Sejam bem-vindos, pessoal, para essa live super especial. A gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada. Vinho, que é o primeiro assunto que eu sou apaixonada, e o segundo é Jerez. Na verdade, esse tema, ele veio, na verdade, de encontro com muita gente me pedindo, porque não sabiam o que era Jerez, né? Qual é o tipo de vinho Jerez, não sabem nem como compram, nem o que é o Jerez e nunca tiveram oportunidade de experimentar. Então eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né, do Jerez, porque na verdade eu acho que se o mundo do vinho ele tem muita complexidade, aqui no Jerez ele tem mais complexidade ainda, né? E eu acho que não dá só para ensinar, né? Eu acho que com o Jerez a gente tem que viver. Né? O Jerez a gente tem que viver mesmo, porque é um mundo muito diferente, muito à parte de tudo. Então vamos lá, nosso sommelier querido aqui, amigo Denis entrou. Vamos lá, vamos pegar aqui o Denis, que já me mandou uma solicitação. Deixa eu pegar aqui, Peraí que não tô conseguindo aqui, vamos lá. Coloquei aqui, vamos ver. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos aproveitar esse iniciozinho, pegar nosso aviãozinho e mandar para 10 pessoas. Aí, quando você entra, toda vez eu escuto minha voz, ó, já dá eco. E aí, Lala? Tem que botar fone aí, meu. Vamos mandar um aviãozinho aí. Vamos chamar a galera para participar disso aí, meu. Já vou começar fazendo isso. Ó, já vou Mandar um aviãozinho aqui. para 10 pessoas. Bora lá. Tem muita gente querendo conhecer Jerez. Essa é a oportunidade. Mas, gente, eu vou colocar o fone. Pra mim tá bom, tá? Vamos lá agora, como é que tá? Tá bom? Tá me Eu tô escutando, ouvindo Dê? bem. Eu te ouço bem. Eu tô com o meu eco, tô me escutando. Eu posso tentar colocar meu fone aqui, que às vezes a gente faz isso e melhora, né? Que meu fone às vezes me deixa na mão também. Mas espera aí que eu já vou colocar. Eu mandei aqui para umas 20 pessoas. Pessoal, vê se o áudio tá bom. Gente, eu tava comentando aqui, antes de vocês entrarem na live, que hoje vai ser um assunto muito legal. O meu tá com eco, né? O pessoal tá falando que o meu tá com eco, Dê. Vou colocar o fone aqui, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se melhorou. Melhorou, pessoal? Tô te ouvindo. Você me ouve? Ele pra mim melhorou. Vamos ver pro Tu pessoal. tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Você colocou só de um lado, não dá o outro não vai? O seu tá ruim, eu acho. Vai desligar, ele desliga. Vamos tentar, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Melhorou? Vamos ver se o pessoal fala. Eu tô te ouvindo bem. Tá. Deixa eu tirar o meu. Saiu o eco. Vamos ver se o pessoal. Eu tô te ouvindo bem. O seu tá abafado, Dê. É, que esse fone aqui, o microfone dele não é 100%. Mas se você ficar só com o fone... Será que não dá? Eu acho que agora tá bom, né? Acho que agora tá bom. Eu não tô com retorno, acho que agora tá bom. Olha, eu tô com um oloroso. Ah, que beleza. Pessoal, hoje a gente vai falar de Jerez. Nesse mundo... Eu tava comentando, assim, o mundo do vinho, ele já é super complexo, né? Eu acho que a gente já tem muita coisa envolvida no mundo do vinho. Mas eu acho que, assim, no mundo do Jerez é mais complexo ainda, né? Porra.
Tema difícil, né, cara? Não é fácil, não. Não, eu acho que assim, mais do que isso, eu acho que no mundo do Jerez, ó, a Flávia aí, ó, eu acho que não dá para ensinar, sabe? O que a gente vai fazer aqui é tentar passar um pouquinho, né, desse Exato, conhecimento exato. que o Denis tem, principalmente, mas eu acho que no mundo do Jerez você tem que viver a experiência. Eu acho que o Jerez é uma experiência, né? É isso Porque aí. fala um pouquinho dele. Não, falou tudo. Você falou tudo, é isso. Não dá para ensinar, é muita coisa, né? Teria que ter uma masterclass aí de 2, 3 horas. 2 horas é até pouco. Eu participei recentemente de uma. Me ouvindo. Ele falou aqui, conecta. Tá me ouvindo? Agora tá ótimo, É, meu. mas não tô no fone, eu tô te ouvindo aqui, mas beleza, pra mim tá ótimo. Tá, vamos ver se vai me dar. Não, não deu retorno. Tá ótimo agora. Bora. Pô, sempre faz isso, a gente conecta no fone, quando ele cai, ele volta bom, né? Volta. A gente já sabe, a gente já faz a mesma coisa. Mas vamos lá. Então, realmente tem que ser um aulão bem profundo, porque tem muita técnica, muita característica de produção, enfim, parte técnica para se comentar, e a ideia não é entrar nesse mérito, né? A gente pode falar um pouco, acho que até precisa falar algumas coisas meio en passant, mas em uma hora não dá para a gente destrinchar Jerez, né? A gente vai falar um pouquinho básico para as pessoas entenderem, porque ele é um vinho que não tem muitos adeptos no Brasil por falta de conhecimento, por falta até de você encontrar ele em muitos lugares, o Embora do Curi tem, inclusive, né, vários, por dificuldade de encontrar o vinho e porque as pessoas não entendem o que é o Jerez. Mas que é um vinho extremamente gostoso, bem diferente de tudo que você já tomou antes. Então vale muito a pena prestar atenção aí, bater um papo com a gente, que vai ser bem legal. Eu costumo falar que assim, o Jerez, eu me encantei pro Jerez, mas assim, eu vejo que muita gente não se encanta na primeira vez, né? Por quê? Vou explicar o que eu tô falando, né? Um pouco daquilo que eu falei, que Jerez é experiência, e às vezes as pessoas saem tomando o Jerez na primeira vez, e como ele tem uma. Ele é muito diplomata, né? Ele atende desde a pessoa que gosta de um vinho seco, como ele atende uma pessoa que gosta de um vinho doce. As pessoas vão ficar mais Ele abre um leque grande, né? para saber o que é o Jerez. Né? Então, assim, às vezes não é na primeira que você se apaixona por Jerez. Principalmente se na primeira você simplesmente pegar uma taça de Jerez e tomar, né, descompromissado. Às vezes você precisa, de fato, tá numa experiência, né? Para entender um pouquinho mais o que você está bebendo. Exatamente. Até porque o Jerez ele tem uma gama muito grande de estilos. Jerez ali, vamos tentar já começar a falar um pouquinho, né? Vamos lá. O que é Jerez, né? Só para a gente começar a entender o que é o Jerez. Jerez são vinhos provenientes de uma região que fica ao sul da Espanha. É uma DO, né, denominação de origem da Espanha, onde você tem uma área em que você pode produzir esses tipos de vinhos, só que só tem 3 cidades em que você pode envelhecer esses vinhos. Então, você pode produzir dentro de uma área cheia ali, as uvas desse vinho, só que para envelhecer os vinhos, e todos são envelhecidos no mínimo 2 anos, em barricas de carvalho americano sempre, e velhas, nunca barrica nova, ele só pode envelhecer em 3 cidades diferentes, que é Sanlúcar de Barrameda, que é onde se faz só manzanilla, e você tem Jerez de la Frontera e Porto de Santa Maria. Então, começando, é uma denominação de origem espanhola, ao sul da Espanha, que fica ali próximo ao mar, e você tem o Triângulo de Jerez, que é onde você pode envelhecer, e esse envelhecimento eles chamam de criança, inclusive. Então, onde você pode envelhecer os vinhos, você pode produzir dentro de uma região como um todo. Partindo daí, a gente tem, dentro dessa denominação de origem, alguns estilos de Jerez diferentes. São vários, não são poucos. Você tem 3 básicos, mas que dentre eles vão abrindo várias características, né? Que é o fino, o manzanilla e o PX, né? Que são os doces, na verdade. A gente pode chamar dos Pedro Ximenes, né? Fala pro o PX, perfeito, desculpa, muito bem corrigido. Pedro Ximenes, que é o tipo da uva, que é a Pedro Ximenes. E são 3 uvas também permitidas, todas as 3 brancas, que é a Palomino, a Moscatel de Alexandria e a Pedro Ximenes, né?
Então, Jerez, a gente vai ver escrito com J, a gente vai ver escrito com X e a gente vai ver escrito como Sherry também, né? Na Inglaterra é muito conhecido como Sherry. Então, qualquer um dos três tá certo, tá correto de falar, depende do lugar e tem toda uma explicação histórica do porquê desses nomes, né? Jerez, Xerez ou Sherry. Mas começa daí, então. Vamos lá, vai perguntando que a gente vai desenrolando. É muito comum, assim, quando eu vou passar um pouquinho, assim, da minha experiência, e eu quero que você tente explicar, porque, assim, quando eu tomei Jerez pela primeira vez, eu tô aqui, inclusive, aqui, com o modelo oloroso, eu falei, eu até comentei com meu marido que estava do meu lado, eu falei, nossa, é licor! E a pessoa, eu tinha tomado um Pedro Ximénez, tá? Só para esclarecer que é uma dessas uvas que o Denis falou. E a pessoa que estava do meu lado, o professor que escutou, falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que é aí que vem uma pergunta que muita gente pode se confundir com quando tomar, por exemplo, um Pedro Ximénez ou um Cream. O que é uma coisa, o que é outra? São coisas completamente distintas, correto? Tá, vamos lá, é legal. O Pedro mesmo, o Jerez, né, o vinho Jerez, o Manzanilla, que nem eu consegui esse aqui, eu tô tomando um Manzanilla. Esse vinho aqui. Manzanilla, da Rei Fernando de Castilho. Da bodega Rei Fernando de Castilho. Todos os vinhos de Jerez são fortificados, né? O que é um vinho fortificado? Sempre que a gente fala de vinho fortificado, é vinho que é adicionado álcool vínico durante a sua fermentação. Aqui, no caso, ele é fermentado por completo. Os vinhos de Jerez, eles são fermentados por completo, como se fosse um vinho normal, um vinho base, e depois adiciona-se o álcool vínico de 15%. Esse álcool vínico normalmente é a cachaça de uva, né? A grapa, dependendo de como vai ser chamado. Então, todos os vinhos de Jerez são fortificados. Partimos desse princípio. Só que você tem o vinho seco e você tem o vinho doce. O vinho doce ele pode ser feito tanto das uvas com colheita tardia, como com uvas que você deixa elas no mesmo processo que se faz, um processo muito parecido que se faz nos Amarões da Valpolicella, que você seca a uva, deixa ela numa esteira, eles colocam uma lona no chão e deixam a uva secando para ela desidratar e concentrar. Os vinhos secos vão ser sempre feitos da uva Palomino e os doces sempre da Moscatel e da Pedro Ximénez. Então você pode ter vinho seco e você pode ter vinho de sobremesa da região de Jerez. Uma curiosidade bem bacana é que lá os vinhos secos são chamados de generosos, né? E em muitos lugares generosos significa vinho doce, né? Inclusive, o suave no Brasil a gente vai chamar de vinho que é doce. Então, quando você procurar um Ximénez, um Jerez que tiver escrito generoso, vinhos generosos ou serviços, está se referindo a vinho seco, né? Então pode gerar essa confusão, começa aí. Se ele for um vinho da uva Pedro Ximénez, como também pode estar escrito, você vai ler, né? Ou da Moscatel, ele vai ser um vinho doce, um vinho de sobremesa. E feito sobre esses processos, essas formas de produzir o vinho que eu comentei, né? Mas todos eles são fortificados, seja ele a 15 graus ou a 17 graus. A curiosidade ali, o ponto-chave do vinho de Jerez é a tal da flor, né? O que é a tal da flor? O véu da flor. O véu da flor, que todo mundo comenta, né? É o ponto-chave dos vinhos de Jerez. Aí que tá, né? Porque quando você coloca o vinho o Jerez no olfato, ele tem um aroma de flor, a maioria deles, né? Ele vem com com essa flor aqui, né? E no começo, alguns até me lembram, às vezes, até conhaque, né? Não sei se o Verdade. concorda, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Legal, o Ginho entrou. O Ginho é o cara que faz os mapas para mim, né? Aqui no Wine Chapters eu tenho alguns, a gente tenta fazer alguns cursos, né? E a gente faz muita coisa em parceria com o Cordocura, inclusive. Quem faz meus mapas entrou agora. Muito obrigado, Ginho, pelos mapas. Precisamos fechar algumas coisas aí, depois a gente se fala. Mas vamos lá. Véu de flor, né? Véu de flor. Véu de flor. Então, o que acontece? As leveduras se formam. Quando eles fazem o processo de prensagem, tem 3 gemas que eles chamam, que no caso são os mostos. Como é que vamos pensar rapidinho na forma de vinificação do Jerez? Uma coisa, vou tentar passar bem rápido, tá? Para não entrar muito técnico.
A gente colhe-se as uvas, colhe-se as uvas, coloca-se num tanque de inox e o próprio peso delas já gera um primeiro mosto e pode ser considerado um licor? Não, não, não. A gente chega lá depois, Mônica, minha irmã. A gente chega lá depois, eu vou chegar lá na frente. Então vamos lá. Colhe-se as uvas, coloca num tanque de inox, o próprio peso dela já gera um mosto ali, que é o primeiro mosto, que é o principal, a primeira gema, eles chamam de gema, e é quem vai produzir ali os principais vinhos, normalmente os vinhos finos. Finos, quando eu digo aqui, é o vinho estilo fino, que é um vinho seco, com manzanilla. Aí depois ele vai para uma prensa pneumática, faz uma prensagem agora, prensa pneumática, pega a segunda gema, e depois até tem uma terceira gema para alguns demais vinhos, até brands ali, né? Então tá bom, então vamos pensar no primeiro ali, que é o vinho principal, que foi só com o peso ali das uvas, e vai vinificar esse vinho, faz a vinificação por completo. Na região ali da Andaluzia, que é onde estão a região de Jerez, onde está situada a região de Jerez, tem algumas características de clima muito peculiares e muito diferentes. E aí quando eles colocam as leveduras, que também, diga-se de passagem, tem que ser as leveduras selvagens locais da região de Jerez, as leveduras é que vão consumir os açúcares para transformar em álcool etílico, gás carbônico, e é o que vai fazer o vinho virar vinho, né? Essas leveduras, elas formam um véu, por conta das características do clima da região, elas formam um véu sobre o mosto do vinho, né? Uhum. E esse mosto do vinho é o ponto-chave de Jerez. Assim, curiosidade, lá na região de Andaluzia, mais ou menos ali na região de Jerez, eles têm 300 dias de sol por ano, mais ou menos. Então, tem algumas características que são muito específicas da região. Existem outros lugares que tem flor também? Tem. A região de Jurá, onde tem o Vanjone também, que é um vinho que talvez seja o que mais se assemelha a Jerez, por conta da flor. E essa flor que é o ponto-chave dos vinhos de Jerez por conta da região. Até falando da questão do véu da flor aí que você comentou, que é bem interessante, que isso já é uma característica, assim, então assim, é legal a gente pegar isso, porque são até essa questão considerada um licor, eu acho que a gente vai ver aqui nessa live muitas características que são específicas do Jerez. Ele tem muitas características, né? A região tem muitas características, como a temperatura que o Denis falou, é uma região onde 300 dias do ano só fazem sol, é uma temperatura de quase 40 graus, né? Quase 40 graus, é muito alta a temperatura. Muito calor. De muito calor. Ele tem um solo também, não é, Denis? Muito bem lembrado. Pode falar. Quer falar um pouquinho do solo? O solo é completamente diferente. Parece uma areia branca, né, Denis? Tem 3 tipos de solo lá, que são os principais, mas tem mais de 100 que são esses 3 misturados em quantidades diferentes. Que é a albariza, que é calcário puro, né? Calcário puro, ele é branco, ele é calcário puro. Esse solo ele é bem bacana, porque ele tem uma capacidade de absorver a água. Então, a vinha precisa de água, só que ela vai buscar essa água lá no fundo. Então, ele absorve essa água, ele chupa a água nos dias que chove. E ele tem. Então, o dia está quente ainda, mas ainda tem água porque está lá no fundo do solo. E a raiz da vinha vai buscar essa água lá no fundo do solo. Tem também os barros que são argila e tem areia, né? Que são os mais próximos da praia. E dentre esses 3, você tem a mistura ali deles e formam vários tipos de solo. Mas são os 3 principais. Em alguns lugares você tem só albariza, outros você só tem argila, outros você só tem areia. E muitos deles misturados. Mas são esses 3 principais. E são solos muito específicos, realmente. Então, olha que legal. Já são coisas que são assim... Faz toda a diferença. Que fazem toda a diferença, que são características da região onde se produz Jerez, né? Então, assim, Jerez é exclusivo mesmo, é um mundo à parte, né? A gente pode falar que ele é um mundo meio... É um mundo à parte, né? Falando a grosso modo, claro, né? No mundo do vinho é muito legal, né? E é um mundo tão amplo, tão complexo, tão bacana. Sim. E Jerez realmente é um mundo à parte. É um mundo à parte. E tem uma outra característica que é a soleira, né? Perfeito, muito bom, muito bom. A Lazita tá sabendo tudo também, hein? Muito bom. Fala pra gente dessa diferença aí da soleira. O esquema de soleira é bem legal também, porque é algo muito, muito diferente, não é tão comum. Se eu não me engano, acho que só tem lá, tá? Posso estar enganado, se alguém souber de algum outro lugar que tem a soleira, Que eu pode saiba, só contar. tem Jerez.
Não me recordo de outro lugar, assim, dentro dos que eu já estudei, eu venho estudando. Só tem lá. Então, como é que funciona o esquema de roleira? De roleira, olha, soleira. De soleira. A soleira são barricas de carvalho empilhado, como eu mencionei há pouco, né? Todo vinho de Jerez ele tem que ser envelhecido no mínimo 2 anos, mas a grande maioria eles vão ficar pelo menos 3 anos em barrica de carvalho. Depois, voltando rapidinho para o processo de vinificação, depois que você tirou o mosto, vinificou, você coloca ele em uma barrica de carvalho por 1 ano e espera, ali é o sobretábula que eles chamam, ou de anhada também, que é a safra, e espera durante 1 ano para ver como é que aquele vinho evoluiu, e então ele vai decidir se aquele vinho vai ser um vinho oloroso, se ele vai ser um amontilhado, se ele vai ser um fino, se ele vai ser um manzanilla, se ele vai ser um palo cortado. Depois de 1 ano é que eles decidem o que o vinho vai ser, salvo os vinhos doces, né? Estamos falando dos secos. Porque dentro dos secos tem várias possibilidades. Depois desse 1 ano, ele decidiu o que aquele vinho vai ser. Esse vinho vai ser um vinho fino, então ele vai entrar numa soleira. As soleiras são várias barricas de carvalho empilhadas, acho que pode ser de 3 até 14 barricas empilhadas uma em cima da outra. E como é que faz? A parte de baixo, a primeira base ali se chama soleira, e as outras de criadeira. A primeira criadeira, a segunda criadeira, a terceira criadeira. E aí o que a gente faz? Depois de 3 anos que aquele vinho está na soleira lá embaixo, ele vai tirar o vinho daquela soleira. Mais um detalhe importante. A barrica de carvalho, são barricas de carvalho americano, de 600 litros, mas que normalmente eles não enchem toda ela com o vinho. Normalmente vai ser de 500 litros aproximadamente. Eles vão encher para que possa ter o véu ainda flor, que a gente mencionou ainda há pouco, que são as leveduras ali que continuam atuando sobre aquele vinho. E aí ele tem uma parte de oxigênio para que a levedura continue viva ali. A levedura está viva, então é um micro-organismo vivo atuando sobre o vinho durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, dependendo do tipo de vinho, né? Às vezes nem vai ser você mesmo que vai provar esse vinho, né? Às vezes vai passar por gerações aí, porque vai passar por gerações. Você encontra um Jerez, que nem ontem eu tomei um Jerez de mais de 30 anos, né? E o vinho estava impecável, o Jerez, ao contrário o Jerez, na verdade, ele mesmo oxidado, ele é muito bom, né, Dê? Aqui nesse caso ele é maravilhoso, né? Perfeito, perfeito. Muito legal. Gente, se você for comprar um Jerez um dia, você tomar o vinho, nunca chame o garçom e fale que aquele vinho está oxidado. Porque na grande maioria das vezes ele é oxidado. Ele é oxidado. Se a gente estiver falando de um amontilhado, se a gente estiver falando de um palo cortado, ele vai ser um oxidado. São vinhos, assim, o palo cortado é muito difícil de achar hoje em dia, quando você acha muito caro. Mas eles chamam de vinho... Na verdade, foi ontem, se não me engano, o de mais de 30 anos que eu tomei foi um palo cortado. Palo cortado, é raro, não é que é raro, é que é caro, né? Então não tem muita saída, são vinhos de mais de 500, 800 reais. A gente vai falar um pouquinho dessa questão aqui do Jerez, eu acho que... Eu vou concluir a soleira já, mas pode falar. Conclui. Depois a gente vem com essa parte de conhecimento, de marketing mesmo, que eu acho que é o que falta, né? Tá. E aí, quando a gente tá falando da soleira ali rapidinho, então quando a gente tá falando da soleira, quando ele saca aquele vinho para engarrafar que vem da soleira, que é da barrica base, lembrando, barrica base soleira, primeira linha, primeira coluna, primeira fileira ali vai ser a criadeira 1, criadeira 2, 3. Ele saca, vamos supor, da barrica de 500 litros de vinho que tinha, são 600 litros de capacidade, tem 500 na barrica, ele saca 300 litros, vamos supor, ele sacou um X ali, ele vai repor com os vinhos da primeira criadeira. Então ele vai pegar o vinho da primeira criadeira e repor na barrica de baixo. Da segunda criadeira ele repõe na primeira, da terceira ele repõe na segunda e assim sucessivamente. Legal. Então os vinhos se misturam entre eles. Então aquele vinho que está ali há 3 anos, o outro que está há 2, o outro que está há 1, não sei lá, estou chutando aqui, podemos falar de 10 anos, 8, 7, 6, eles vão se misturando. Eu tirei 300 litros, ficaram 200 dos 500, eu vou botar 300 da criadeira 1. Eu pego 300 da criadeira 2 e jogo na 1, e assim vai descendo. Então esse é o esquema de soleira. Então os vinhos de Jerez,
que não forem safrados normalmente, a grande maioria não é, tem muitos safrados, obviamente, mas a gente está falando de uma forma geral ali, eles funcionam dessa forma. É isso o Legal. esquema de Soler. Eu acho que, eu acho que tem, e voltando, eu vou voltar a repetir isso, e de fato tem muitos fatores, né, que tornam o Jerez um vinho extremamente especial, né, Dê? Eu acho que aí tem muita história, né? Na verdade, é um vinho de mais de 3.000 anos, não é isso, Dê? É isso mesmo, perfeito. É um vinho de mais de 3.000 anos, é um vinho de segredos de família, né? São poucas bodegas que fazem esse tipo de vinho, mas tem muito segredo, cada um faz ali da sua maneira. E o que faz com que ele não se torne? Por que ele não é conhecido, né? O que faz com que ele não se torne dessa maneira, né? Não é conhecido. O que acontece, né, Dê? É, A gente é, não tem incentivo de marketing, não tem. Porque assim, hoje a gente se ouve tanto falar de vinho, tanto, e para mim me impressionou. Assim, eu tive contato com Jerez ainda esse ano também, eu não conhecia Jerez, mas me impressionou no momento onde a gente está, né, vivendo, experienciando tanto vinho, que foi essa quarentena, que nos deu a oportunidade de aumentarmos o consumo per capita de vinho no Brasil, né, graças a Deus, mas ainda assim a gente tem está muito longe em relação, tem um hiato muito grande quando a gente fala de Jerez, né? é impressionante, né? É um vinho tão bom, é um vinho tão bom, pouca gente conhece, é um vinho super diferente. Mesmo quando a gente fala de um vinho seco, ele é super diferente de qualquer outro vinho seco que você tenha tomado, assim, de uma forma geral. Ele é muito diferente e realmente ele não tem muita entrada de importação, ele não tem muita saída de venda por falta de conhecimento, talvez falta de marketing. Acho que até uma das ações é a Sherry Week, que ela é encabeçada até pelo pessoal de Jerez e tenta disseminar o Jerez assim pelo mundo, fazendo a Sherry Week. Então, é só explicar para a galera o que é a Sherry Week. Fala um pouquinho. A Sherry Week acontece agora na semana de novembro. Essa semana foi de 2 a 8 de novembro, na primeira semana de novembro, A Semana normalmente. Internacional, né? A Semana Internacional do Jerez. No mundo inteiro, exatamente. É. Um evento que rola no mundo inteiro. E inicialmente ele era muito exportado para a Inglaterra e para a América do Norte. Exportava-se pouco para outros países, mas é um vinho, para vocês terem ideia, que tem citação por Shakespeare, cita ela, Winston Churchill era um apaixonado, então grandes celebridades e pessoas da nossa história eram apaixonadas por Jerez. O Shakespeare faz uma citação maravilhosa, que eu não vou lembrar de cabeça agora, Faz. Ontem eu tive contato com mas essa citação. algo no sentido de que se tivesse que ensinar alguma coisa para os filhos, ele ia ensinar a se apaixonar por vinhos de Jerez, é algo nessa linha. E são vinhos apaixonantes para quem conhece, são vinhos diferentes. Então, realmente, eu acho que talvez seja uma falta de iniciativa de marketing, talvez falta os importadores apostar mais. Eu não sei se há tempos atrás apostaram e não teve tanta saída e aí puxaram um pouco de freio de mão. Não consigo explicar exatamente por que não tem tanta saída. Eu acho que vai muito assim, a cultura do vinho no Brasil é algo que vem crescendo de agora, né? Sim. Ainda é muito O vinho baixa comparado aos seco, nossos vizinhos, né? 2 litros per capita não dá para comparar com uma Argentina que consome, sei lá, 18, 20 per capita, né? Por exemplo, que é vizinho, tá aqui do lado. Então, Exato. nosso consumo de vinho, no geral, já é muito baixo. Então, de Jerez, que é um vinho tão conhecido, continua muito baixo. Exato. Falta de conhecimento, talvez seja isso mesmo, como mencionou. Vamos voltar um pouquinho aqui para as características. Eu Vamos. concordo com você quando a gente fala que é A falta gente de não fugir. conhecimento. Concordo com a Flávia também aqui que é falta de conhecimento. Né? E estamos aqui hoje no Empório do Cury para a gente poder também ajudar nesse conhecimento. O alto custo, ele tem. Quando a gente aumenta a demanda, tende até a melhorar o custo, né? Então, hoje também essa questão de ser mais escasso a procura e a falta de conhecimento faz com que ainda seja um vinho mais raro nas importadoras, né? Então, a gente também precisa estimular o consumo, porque uma vez que a gente melhora a oferta, né? Melhora a demanda, a oferta Com certeza, é verdade. ela vai reduzir, né? Muito bem colocado. Não, então vamos lá. E voltando um pouquinho para a característica, que eu acho que é legal o Denis falar, e a gente estava falando da característica, ele tem uma característica bem. Ele é bem grosso, parece uma glicerina, né? Ele chega.
parece uma glicerina na boca, assim, quando você coloca o Jerez na boca. Eu acho que isso também é uma das características do Jerez. Eu queria que o Denis comentasse um pouquinho sobre isso. Se a gente for pensar no amontilhado, eu acho que vai muito para esse lado, ele já começa a ficar um pouquinho mais denso, né? Quando a gente pega uma paleta de cores de Jerez, ali você tem desde o mais clarinho, que é o manzanilla, daí o fino ele já começa a escurecer um pouquinho, aí ele vai aumentando na paleta de cores, ele ficando cada vez mais denso. Bem denso. Eu peguei o manzanilla, eu não sei se vocês vão conseguir ver esse meu manzanilla, ele tá com uma aparência até levemente turva. Ele era para ser mais claro. Hoje eu tô falando tudo errado. Ele era para ser mais claro. Tô falando palavra, acho que eu tô bebendo esse vinho também, acho que desde as 2 da tarde, diga-se de passagem. Daí eu fui para um Carmener no almoço, eu comecei no petisco com esse manzanilla, fui para um Carmener no almoço e voltei pro rei. E aí depois você comenta da outra característica, que são o teor alcoólico bem alto, né? Exato, sempre... Por isso você tá trocando palavras. Pode ser, porque eu tô bebendo esse vinho já tem umas 2 horas. Não esse, é que eu fiz uma migração, fui para um Carmener da Limpada do Cura, inclusive. Eu tinha um resquício dele aqui, um finalzinho que tava na geladeira, tava bom ainda, viu? Fiz um vídeo desse Carmener esses dias. Qual que é o nome dele? J. Buchon. J. Buchon. Eu tinha um resquício dele na geladeira que, eu falei pra minha esposa, tá inteiro o vinho ainda. Tava ali já 2 dias na geladeira, 3 dias, eu fui tomar o finalzinho dele hoje no almoço. Nossa, foi muito bem com a massa molho vermelho. Mas vamos voltar pro Jerez. Volta lá. Vamos voltar pro Jerez. E bebendo tudo sozinho. Você não tá guardando nada hoje. Alto custo, perguntaram ali alto custo, não vi quem foi, mas sim, tem... infelizmente, aquela lá falou, como a demanda não é grande, o custo acaba sendo alto, é um vinho importado, então com euro hoje em dia ainda nas alturas, tudo mais. É difícil você achar abaixo de 100. Volta lá, desculpa, recapitula. Não, essa a gente já tinha respondido, Dea. Hoje você não tá legal. A gente estava falando da questão do denso, da glicerina. Denso, que parece isso. uma glicerina, que é uma das características dele, além do teor alcoólico alto. Tá, mas é verdade. Ou ele vai ter 15%, ele dificilmente vai ter menos de 15%. Acho que todos vão ter 15%, porque quando eles estão vinificando ali, eles acabam colocando, que nem eu mencionei no começo, o álcool vínico a 15% ou a 17%. O que acontece é o seguinte, a 15%, você tem o véu de flor lá, você mantém a flor viva. E se você coloca 17% de álcool, você mata o véu de flor. Ela continua lá na barrica de carvalho. Então, dependendo do período que esse vinho vai estar estagiando na barriga de carvalho, ele vai se tornar mais denso, porque ele continua em contato com leveduras, vivas ou não, que são da espécie Saccharomyces, ele vai acabar se tornando mais denso. Mas se você pegar o manzanilla, por exemplo, que é o fino, que é o mais seco de todos, inclusive ele te apresenta até uma certa salinidade na boca, que há quem diga que é por conta dele estar próximo à praia, porque São Lucas de Barrameda é uma cidade muito próxima à praia, mas há quem diga que não, que talvez seja pela ausência de açúcar, porque ele é quase 0 de açúcar residual nesse vinho. Então talvez essa ausência de açúcar te passe a impressão de salinidade. Há quem diga isso, ainda não está nada confirmado. Existem lugares, por exemplo, em que você tem o vinhedo próximo à praia, o vinhedo bate nos rochedos, a água bate nos rochedos do mar e espirra nos vinhedos, então acaba tendo um pouquinho de sal e essa salinidade do mar. Não é o caso de São Lucas de Barrameda, por isso que há controvérsia se é por conta da cidade estar próxima à praia ou não. Não tem contato com o mar, nem pelos lençóis freáticos. Mas enfim. E dali você consegue ver, na verdade, tomando um Jerez, um outro continente, que você consegue ver a África, né? Exatamente. Coisa maravilhosa. Olha só como quando a gente fala de Jerez, a gente fala de experiência. Né? Você imagina tomando um Jerez e você consegue enxergar um outro continente, né? Sentindo todo o sabor de maresia. Olha só, né? Essa mistura, porque de fato foi o que o Denis falou, com manzanilla você consegue sentir a praia mesmo, né? Na boca. Ele traz, tanto que assim, algumas harmonizações para o manzanilla, falando rapidinho, a gente já fala que é o vinho
assim, do mais clarinho, mais seco, você pode pensar sempre numa entrada com... a última negociação que eu fiz, a sugestão foi azeitonas, anchovas, azeitona recheada com anchova, uma torradinha com anchova. Você pode pensar em frutos do mar, também vai muito bem. Mas entra atum também, você pode pensar num atum, mas como a Lala falou, frutos do mar, você sente esse mar na boca. Você sente o mar na boca, e tanto o fino quanto o manzanilla, ele consegue trazer para essas experiências com conserva, ou com uma azeitona, por exemplo, ele consegue trazer a doçura, né? Um vinho que é praticamente, que nem o Denis falou, com zero açúcar, né? A lichella. Né? Pode Mas falar. ele consegue trazer uma doçura com a experiência de uma conserva, de um pimentão, de uma azeitona, de uma experiência com frutos do mar, com atum, com mexilhões. Assim, é maravilhoso. Então, assim, por isso que a gente fala que é um vinho completamente diplomático, né? Você consegue atender uma pessoa que só gosta de tomar vinho seco, mas você está tomando um Jerez seco, mas você também consegue atender uma pessoa que gosta de vinho doce, né? Como um moscatel, normalmente, você consegue atender com um petisco, com Pedro Ximénez, né? Que vai para uma experiência mais doce, que inclusive, diga-se de passagem, Jerez não é para diabético, né? Eu ouvi um ditado esses dias, né, gente, bastante, que eu achei super engraçado, né, o vinho da Pedro Ximénez, que é um dos vinhos mais doces do mundo, se não o mais doce do mundo, que tem vinhos de Pedro Ximénez, X, que chega a ter até 500 gramas de açúcar por litro, é muita coisa, um absurdo. É muita coisa. Falam que é bom para sogra diabética, eu vou te falar. É muita coisa. Não esquece, exatamente, se você não gosta da sua sogra, você dá um de presente, um Pedro Ximénez de presente. Porque assim, se ela for diabética. Doce, é muito doce. E aí, assim, de tudo que a gente aprendeu aqui, inclusive nas lives com o Denis, né? Quando a gente associa aí por semelhança, né? Quando a gente... Olha só como a gente aprendeu, né? A galera que está aqui com a gente já acompanhando as nossas lives. Ela já sabe muito. Já sabe muito. Tomar um Pedro Ximénez com um pão de mel recheado de doce de leite. Ontem eu tomei o Pedro Ximénez com figos em calda, né? Figos em calda. Meu Deus do céu, que contraste que deu, que coisa maravilhosa, assim, era de comer ajoelhado. Manjar de coco, sem a calda de ameixa, chocolate. Chocolate é muito difícil de harmonização, né? Então todo mundo fala no chocolate com Sauternes, que é um vinho doce, da França também é muito legal. Mas o chocolate é muito doce. E até 70% cacau normalmente, ali você consegue fazer uma harmonização com outros vinhos doces. O Pedro Ximénez, ele aguenta ali na briga até para 85%. Olha que legal. É um vinho extremamente doce, que você pode pensar em mousse de chocolate, você pode pensar... assim, o doçor do vinho tem que estar equilibrado com o doçor da tua sobremesa, onde você vai estar comendo. Se você quer acompanhar uma sobremesa, você tem que pegar um vinho com um doçor que se equipare, né? E o chocolate brigadeiro é muito doce, né? Então, o Pedro Ximénez seria uma ótima pedida para acompanhar chocolate, manjar, pão de mel, mousse de chocolate, figos, algo nesse sentido, vai muito bem. É isso mesmo. É a questão da experiência, pessoal. Assim, Jerez é experiência, você tem que vivenciar o Jerez de fato com comendo alguma coisa, porque na boca, sozinho, ele é uma coisa, né, Dê? Mas de fato, quando você associa com um alimento, né, com essa experiência, ele transforma o alimento, ele transforma em outra coisa na boca, né? Então, isso aí, por exemplo, um Jerez com comida japonesa. Vai muito bem se a gente for pensar, por exemplo, num fino, talvez. O fino vai muito bem. O manzanilla nem tanto, mas o fino vai muito bem. Até a gente tem muita dificuldade em harmonizar cogumelos, né? Porque cogumelos tem uma substância chamada umami. Umami. Mas a gente pode dizer que Jerez tem umami, ou não? Pode se dizer, e acho que já está provado até cientificamente, se eu não me engano, que Jerez tem umami. Se a gente estiver pensando no fino, o fino, até o manzanilla talvez, depende. Esse aqui talvez até iria, tá? Esse aqui que eu estou tomando. Porque ele é um manzanilla, mas, cara, é um manzanilla bem turvo, é um manzanilla que eu acho que
Enfim. Olha, eu diria que o seu aí tem umami, porque você começou a tomar na entrada da tua refeição, né? Do meu almoço. E depois tu voltou a tomar e tu não parou ainda. Eu tô achando que tem umami mesmo. Então, o umami é algo muito difícil para a gente harmonizar, né? Sempre que a gente fala de harmonizar, é o quinto sabor, né? É. Chegou recentemente aí por estudos científicos, um japonês lá, o chinês japonês que descobriu. Enfim, e é muito difícil de harmonizar. E o umami, ele está normalmente em cogumelo cozido, no shoyu, enfim. Então, o Jerez é um vinho, o fino é um que iria muito bem com comida japonesa também, sem dúvida. É uma ótima pedida. A gente poderia trazer aquilo que a gente comentou, que é os sabores do mar, né? Aquela marisia, e talvez com a comida japonesa pode ser que isso Perfeito. nos remeta bem. E isso, mais uma vez, reforça que Jerez, ele transita bem, né? Inclusive, assim, ontem eu experimentei 7 tipos de Jerez e apenas um eu comi com alguma coisa doce. O restante foi só com coisa salgada. Né? É muito comum naquele triângulo que o Denis falou lá na Espanha, e você encontrar as pessoas sentadas num bar tomando Jerez, né? Os capatazes tomam aquilo que eles mesmos produzem, né? É isso aí. É um bom vinho, que eu falei, alguns deles são ótimos vinhos de entrada, de petisco, até com amendoim, porque salgadinho, e é um vinho que tem pouco do sono, então, que nem eu mencionei, o Manzanilla, principalmente, que ele até traz uma certa salinidade na boca, uma sensação salgada na boca, não é que ele é salgado, mas ele traz essa sensação. Então, ele vai bem com um aperitivo salgado, mencionaram o Alite ali, a Lichella. Sim, ele vai bem com Alite, coisas desse tipo. Então, Jerez não é só vinho de sobremesa, na verdade, você tem só o PX. Ainda tem, a gente não falou ali, né? Às vezes eu bato o olho aqui para dar uma olhada no horário, que meu relógio está aqui do lado. Ainda tem, claro, os vinhos de sobremesa, a gente pode falar alguma coisa de vinho de sobremesa, que é o PX e o Moscatel de Alexandria, mas na grande maioria, a Lala está tomando um oloroso, né, que você falou? Isso, acabou, né? Tomei tudo. Olha que diferença, né? A gente está falando de um vinho que vai bem com petisco, o fino ali, o manzanilla mais, até com azeitoninha, com show, com elite, o fino com comida japonesa. O oloroso, a harmonização que a BS fez recentemente, foi com rabada. O oloroso ele é um vinho mais encorpado, ele sim já é mais denso, ele já tem mais volume de boca, ele já é mais gordo, é um vinho mais robusto, então ele vai bem com comida mais pesada. Você sente essa glicerina, assim, né? Tanto que ontem a combinação, a harmonização que a gente fez com ele foi costela, né? Foi uma costela com queijo, costela assada mesmo no bafo, né? Então é bem legal isso, assim. Ele pede uma comida um pouquinho mais robusta e ele é um vinho oxidado, né? Exato. Por que ele é um vinho oxidado? Então, falando rapidinho aqui, eu mencionei que quando eles fazem a adição do vinho, do aguardente de vinho, com 15% de álcool, ele mantém o véu da levedura. E quando eles fazem a 17, dependendo do tipo de vinho que saiu naquela primeira sobretábua que eu mencionei, ele fica um ano, eles falam, não, agora esse cara aqui vai ser um oloroso, então esse cara aqui vai ser um fino, esse vai ser um amontilhado. Ele fica um ano ali até eles decidirem. Então, se eles colocarem o álcool vínico a 17%, eles mataram o véu. A levedura continua lá, só que tem oxigênio dentro da barrica. O que esse oxigênio faz? Oxida o vinho. Então, ela está tomando um oloroso. Ela abriu a garrafa de oloroso hoje. Vai estragar amanhã? Depois de amanhã? Depois de amanhã? Não, ele já oxidou o que ele tinha que oxidar. Ao contrário. Ele vai durar... O oloroso tem essa vantagem ainda, né? Assim como o amontilhado. O amontilhado também foi oxidado. O amontilhado ele nasce fino e depois eles matam o véu e deixam ele oxidar. Então, é um vinho oxidado já. Ele dura bastante tempo na garrafa depois de aberto. Aqui, na verdade, o vinho oxidado ele tem muita vida, né? Muita. A levedura está lá. Exatamente. Tá lá. Ela morreu, mas ela está em contato. E tem um micro-organismo ali, tem uma flora, né? Existe uma flora de micro-organismos que está dentro da barrica de carvalho, porque, como eu falei, são barricas de carvalho velhas, né? Nunca vai ser barrica de carvalho nova no vinho de Jerez, sempre barrica de carvalho velha,
barrica de carvalho americano. Então já tem micro-organismos naquela barrica. Se ele está ali na soleira, principalmente, está só rodando, sai um vinho, entra outro, sai um vinho, entra outro, sai um vinho, entra outro. E às vezes você pega um Então, pouco de um com um pouco de outro, né? Porque aqui exato, não sempre vai ser uma mistura de vários, né? De várias safras, né? É isso que é legal. Muito louco, muito legal. Muito então, legal. Cara, e eu vou te falar assim de novo, né? Gente, quem não conhece, quem nunca tomou, procurem vinhos de Jerez. Tentem entender essas escalas aí, o que, que você vai... Eu vou comprar, o que, que eu vou comprar? Eu vou comprar um vinho fino, então eu vou comprar um Manzanilla, que nem esse aqui, para fazer um petisquinho no sabadão, tomar ele gelado. Você faz um petisco, que nem a gente falou, de anchova, de azeitonas, ou você fala, eu quero acompanhar uma refeição, eu vou pegar o oloroso, se for uma refeição mais encorpada. Se você quiser só fazer um risoto de fungo, você pode pegar o amontilhado. Então, tentem entender o que, que vocês vão fazer com o vinho para também não estragar a tua experiência com o vinho fazendo uma harmonização equivocada. Que com certeza pode acontecer, né? Você fala, putz, não gostei do vinho. A harmonização não foi correta. Não adianta eu pegar um Manzanilla e colocar na costela. Não vai funcionar. Não vai funcionar. então, Mas assim, experimente, gente, assim, de verdade, porque vale muito a pena a experiência. é a experiência. Então, a Tanelina falou, então são vinhos, afirmou, né? São vinhos, né? E, na verdade, se você quiser ficar só nesse vinho, no mundo desse vinho, que é um mundo bem complexo, que é o Jerez, você poderia viver só nesse mundo do Jerez, porque ele vai te atender em todos os sentidos, né? Desde de uma coisa mais seca, sem nada de açúcar, bem seco mesmo, como uma coisa extremamente muito doce. Então, ele tem um leque bastante amplo, né? Para desde uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, e você continua com o Jerez dentro do mesmo de todo o menu, né? Dentro de todo o menu. E a gente até estava conversando esses dias em loco, né, lá, que mesmo restaurantes sofisticados aqui no Brasil, em São Paulo, restaurantes com estrela Michelin, os caras às vezes têm Jerez na carta e não sabem que aquele Jerez não é de sobremesa. A gente estava até conversando sobre isso. As pessoas precisam estudar e entender um pouquinho mais, mas vale a experiência. Ela lá mencionou no começo, não dá para a gente querer dar uma aula de Jerez, que é um mundo complexo, a gente está tentando abrir um pouco a cabeça de vocês, para quem está assistindo, quem vai ouvir a gente depois, ouvir depois, para buscar informação e se interessar, porque vale muito a pena. Tem que viver a experiência de provar um Jerez. Porque, na verdade, assim, eu acho que não se aprende Jerez do dia para a noite, né? Jerez tem mais de 3.000 anos de história, né? Então, viver o Jerez, né? Você primeiro começar a tomar, a viver a experiência, qual que você gosta mais, qual que harmoniza melhor com o que. Você vai também se descobrindo em relação ao Jerez, conhecendo um pouco mais desse mundo, se identificando e aí sim, fazendo as suas escolhas, né? As suas melhores escolhas, e falando, eu gosto muito do Manzanilla, ou gosto do oloroso, eu gosto do seco, com isso, com aquilo. Você vai conhecendo, você vai entendendo, você vai vendo as características que o Denis comentou. Ele tem um solo diferenciado, ele tem uma temperatura diferenciada, ele tem um processo mesmo de ser feito, de vinificação. Produção, né? Produção, exato, diferenciado, que é através também da soleira, que é diferente de qualquer outro vinho, né? Ele tem um único país, uma única região lá, que são aquele triângulo que o Denis comentou, que são os únicos produtores de Jerez, né? Só existe Jerez ali, né? Eles podem produzir as uvas e até fazer o vinho dentro de toda a região, mas eles obrigatoriamente vão ter que envelhecer, e para envelhecer tem que ser dentro de 3 cidades só. Existem 3 cidades que podem envelhecer os vinhos de Jerez. Você falou rapidinho da África, uma curiosidade, que está ali, você consegue ver a África. A África já tentou produzir em laboratório a flor de Jerez ali, e parece que não foi... Assim, conseguiram chegar perto, mas falaram que não é a mesma coisa. Falaram que produziram em laboratório a flor, que a flor, ela na verdade, ela nasce naturalmente. Inclusive, tem flores que morrem naturalmente durante o processo. Ele acaba virando um amontilhado porque a flor morreu. Ou então a flor nem se criou. Às vezes, dependendo das questões climáticas, ou da barrica, ou da levedura, a flor nem se criou. Então,
A flor não é algo que é projetada, vamos fazer a flor aqui nesse vinho. Ela nasce naturalmente no vinho. É isso que é muito bacana, é muito diferente. São muitas características que fazem desse vinho extremamente especial. Né? Eu acho que a gente listou diversas características aqui. A flor é uma outra, né? A gente estava comentando agora todas elas, a flor é uma outra, assim como o processo todo de oxidativo, né? Desse vinho. Deixa eu ver o que a pessoa colocou aqui. Geleia, eu estava tentando ler também, mas estava geleia de morango da Avocado Cabernet. Que bacana, hein? Que bacana, que bacana. O processo oxidativo desse vinho também, que não é uma coisa comum, né, no mundo, Não mas é, não é. nesse caso ele é extremamente comum e cada vez mais oxidado, né? Ele, na verdade, ele fica muito melhor. Então, eu acho que aquelas perguntas do começo, que eu acho que mais eu fiz para você, e também teve uma outra pessoa que fez, mas o Jerez é um licor? Não, não é um licor, né? É um vinho fortificado. Vinho fortificado, muitas vezes ele é chamado de um vinho licoroso, mas ele é um vinho, ele não é um licor. Um Ele é um Jerez, né? fortificado, exatamente. Quando a gente fala rapidinho, eu estou olhando o horário de 52. Quando a gente fala de vinho do Porto, por exemplo, ele é um vinho licoroso. Por quê? Eles interrompem o processo de vinificação, de fermentação, né? Adicionando o álcool vínico. Então, o álcool vai nas alturas e as leveduras não tinham comido todo o açúcar do mosto. Então, ele está muito doce. Mas é um vinho fortificado, um vinho que é licoroso por conta da sua densidade, mas não é o caso de Jerez. Aqui no caso de Jerez é um pouquinho diferente. Vamos pensar em vinhos fortificados, todos eles são fortificados. E o PX ou o Moscatel, vinhos doces. Vamos sempre pensar nisso. Você vai comprar um Jerez e você quer um vinho muito doce, procure o PX e o Moscatel de Alexandria. Legal. Agora, se você quer ir para os secos, pode procurar os. A gente não falou ainda do cream, do pale cream, né? Que são outros tipos ali de Jerez, né? E nada mais é o cream, o pale cream, que é a mistura ali. Se não me engano, eu até fiz. Eles fazem no mosto, obviamente, né? Mas o que é o cream, pale cream é a mistura do PX, né? Que é o Pedro Ximénez, misturado com o oloroso, misturado com o fino manzanilla. Essa Que é dá um uma blendzinho do mistura doce. maravilhosa. Aliás, vou dar uma dica de harmonização que eu fiz ontem em relação ao cream, que assim funcionou super bem. Que foi o cream também ele é um pouquinho mais doce porque ele tem a mistura do PX, Do que nem PX. o Denis comentou. E ontem a gente fez uma harmonização com PX que foi um queijo de ovelha, que é um queijo bastante salgado, bem salgado. Né? Na boca ele é bem, se você, ele é bem maturado, ele é bem durinho e bem salgado. Então quando você come com o cream, né? O cream ele dá aquela doçura para o queijo, dá aquele equilíbrio na boca, né? Porque se Contraste, né? exato, se você come só o queijo é muito salgado e se você toma um cream você tem uma bebida muito doce, né? Não tão doce quanto é o PX, mas deu aquele equilíbrio, gente, ficou fantástico. Assim, é só, de fato, assim, essa live é para gente conhecer, para gente, né? Não falo Abrir a cabeça. eu não falo nem só para vocês, porque assim é para todos nós, para que a gente possa conhecer um pouco mais do mundo do Jerez, né? O Empório do Curi também está entrando nesse mundo do Jerez, está trazendo para vocês conhecimento. Afinal, a gente está na semana do Jerez Internacional, então é para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse vinho, que é um vinho fortificado, que ele é bastante diplomático, ele atende todo mundo, né? Desde um paladar para um paladar mais seco, como um paladar mais doce, né? A gente já tem Jerez aqui no nosso portfólio, onde hoje é extremamente difícil você encontrar Jerez por aí, né? Se você for num Não é fácil. Tem muito restaurante que não tem. A grande maioria dos restaurantes não tem. A grande maioria dos restaurantes você vai perguntar se tem Jerez em restaurante, não tem. Não, e assim, Não é fácil de encontrar. eu tenho certeza do que eu estou falando. Assim, vocês vão se apaixonar por esse mundo de Jerez. Eu tenho pessoas que estão aqui comigo nessa live, a Flávia. Eu falo isso bastante para o meu irmão, que está aqui comigo, a minha cunhada. Esse mundo é apaixonante de Jerez. E, de fato, é um mundo à parte É verdade. de vinho, né? Assim, por isso que às vezes, por isso que hoje eu entendo porque as pessoas perguntam, mas é vinho? Sim, é vinho, mas eu acho que Jerez criou um mundo à parte, né? Criou um mundo ainda mais complexo que o mundo do vinho.
E vale muito a pena, tudo que ela lá falou, assina embaixo. Procurem Jerez, só tem. É um vinho diferente, é apaixonante, mas é diferente do que você está acostumado a tomar. Então, espere uma experiência nova, né? Vá de peito aberto, vou com uma experiência diferente, tomar um Jerez, que tanto falam. Eu nunca tomei, eu vou experimentar um Jerez. Então, vou começar por onde? Mais uma vez, vai começar no Jerez, você quer fazer ele num petisco num sábado, num domingo? Começa ali com manzanila. Você quer pensar em tomar uma refeiçãozinha leve, um frutos do mar, uma comida japonesa, mexilhões, que a Lala comentou outro dia comigo, a gente estava batendo um papo, mariscos, vai para o fino. Você já quer pensar num risotinho de fungo ou num risoto de alho poró, você pode pensar no amontilhado. Você quer uma refeição mais encorpada, numa carne, num steak, numa costela, numa rabada, vai para o oloroso. Então, procurem tentar fazer a harmonização para não ter uma experiência equivocada. É só a minha única dica. Tá? Eu acho que não vão se arrepender. Vocês vão encontrar um vinho que tem todas as características de um vinho de envelhecimento. Uhum. Não é, Dê? Uhum. Quanto... E é isso. Aromas diferentes. Isso aqui tem toques de tostado na boca, cheiro de flor de camomila. Mas o tostado ele é muito marcante na minha boca. Então, eu belisquei ele ali com alguns petiscos, com amêndoa vai muito bem, amêndoazinha salgadinha, com pistache, porque ele tem esse toque tostado, ele vai fazer essa compatibilização por sinergia. Você vai encontrar nozes, vai encontrar nozes, assim. Você vai encontrar caramelo, né? Você vai encontrar... Caramelo, a minha esposa provou, ela falou, eu sinto caramelo no nariz. Eu falei, tem caramelo mesmo, tem um toquinho de caramelo. Você vai encontrar melado de cana no peixinho. Possível, bem possível. Dependendo do vinho, você vai encontrar. Figo rami, peixis, uma característica escancarada é o figo rami ali, o peixis. Ó, caramelo, tem figo, né? O pessoal falou. Então, assim, desculpa, Dê, não entendi. Brincando. O Denis já tomou... É o 15 graus de álcool. Tá, com 15 graus de álcool. Então, assim, pessoal, eu acho que a gente aqui com essa live, o Empório do Cury, tentou passar para vocês um pouco desse mundo do Jerez, desse mundo à parte do Jerez. Ó, Twix. A Flávia lembrou uma coisa bem, mas parece um Twix, né? do caramelo, né? Que você tá falando. E é um mundo à parte, a gente tentou passar isso. Ele é completamente diferente, gente. E você encontra diversos tipos de coloração, né? Mas muito puxado mais para esse caramelo, para esse que às vezes você olha e acha que é até conhaque, né? Pelo aroma, Para quem gosta de charuto, acompanha bem demais. Demais. Acompanha bem demais, cara. Nossa, acompanha bem demais. Então, pode. E principalmente no botequim, né? Um boteco, que ele colocou aí no botequim, na conserva do botequim, principalmente no boteco, né? Cara, se você realmente tem um botequim, coloca ali ó, um amendoinzinho, uma azeitoninha, coloca uma manzanila lá, né? Serve por taça, você pode servir por taça ali, ó, uma tacinha, coloca uma manzanila. Mas quem gosta de charuto vai bem demais, sim, cara. Pô, Espanha tem uma tradição muito forte. Palo cortado é raro de conseguir. São vinhos mais caros, até porque ele precisa de características específicas. Quando a gente olha a legislação do palo cortado, qualquer produtor pode fazer o palo cortado, tá? Mas ele fala em características organolépticas do palo cortado, para que ele seja um palo cortado. Então ele precisa ter a leveza no nariz de um fino, mas ele tem que ter um peso de boca de oloroso. Essas são algumas das características do palo cortado. Na verdade, ele fala em amontilhado na legislação. Peso de boca de amontilhado. Mas é entre o amontilhado e o oloroso. Mas então o nariz ele tem que ser leve, sutil, sedutor, e na boca ele tem que ter corpo. O palo cortado dizem que é um mistério, é um vinho misterioso de Jerez, né? Mas essa é uma live. Aí a gente vai longe nessa live, se a gente for falar de palo cortado aqui. Não, a gente tem que trazer mais conhecimento sobre Jerez, a gente tem que falar mais sobre Jerez, a gente tem obrigação aqui dentro do Empório e todo mundo que está escutando aqui junto com a gente, da gente falar mais, beber mais Jerez, disseminar mais esse vinho, né, aqui no Brasil, né, para que as pessoas possam conhecer mais o Jerez, ter essa oportunidade de ter o contato,
né, e se apaixonar por esse universo do Jerez. Então, pessoal, mais uma vez, esse era o nosso objetivo, trazer conhecimento para vocês, o Empório. A gente tem todos os Jerez, aqui a maioria dos Jerez disponíveis, né? O Paulo Cortado eu acho que a gente não tem. Depois a gente olha lá, mas quem ficar interessado... É difícil. Pede para a gente via direct, que a gente manda a informação ou manda um WhatsApp, né? Mas esse era o nosso objetivo, trazer um pouco mais de conhecimento desse universo que é tão complexo, né? E ao mesmo tempo é tão distante, né? As pessoas não falam de Jerez, as lojas não têm Jerez, mas aqui no Empório do Cury a gente fala sim, a gente tem Jerez sim, e a gente tem um sommelier que bebe muito Jerez. Eu mesmo gosto. Quem não gosta, acho que assim, a hora que vocês tomarem, quem não conhece, tomem, vocês vão se apaixonar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, assim, achar algum, vocês vão gostar. Obrigado mais uma vez, Lala, Empório do Cury, sempre tentando ajudar a disseminar informação, né? A gente que é apaixonado por vinho, a gente gosta de falar de vinho, a gente gosta de passar informação. Estamos longe de saber tudo, então pode ser que, vez ou outra, vai surgir uma dúvida que a gente talvez tenha que pesquisar um pouco mais a fundo. Mas tudo que a gente está conseguindo passar, eu acho que está sendo conciso ali, direto. A gente tenta não entrar muito no técnico, mas às vezes é preciso, né? Porque senão a gente não consegue explicar tudo que a gente quer explicar. Mas obrigado a quem participou, obrigado Lala, Empório do Cury, e parabéns pela iniciativa de ter Jerez aí na carta de vocês. Eu acho que o objetivo é lógico que não é se aprofundar, mas é que a gente possa passar um conhecimento que faça com que quem está escutando, né, ou quem veja depois, pelo menos consiga selecionar melhor e fazer boas escolhas no dia a dia em relação a esse mundo que é tão complexo, né? A gente sabe que as coisas estão sempre mudando, a gente tem sempre informação nova, e aqui no universo do vinho a gente tem muitas histórias de muito tempo. Nesse caso aqui, a gente está falando de mais de 3 mil anos atrás. Então, para a gente estudar essa história toda, requer muito, muito tempo. Enquanto isso, pessoal, pede um Jerez e vai se aprofundando aos poucos. Clebão, da Sociedade Brasileira de Sommelier, acabou de entrar, acabou, cara, tô entrando no fim, meu. Mas assiste lá, vai ficar gravado no Empório do Cury, depois eu baixo e jogo no meu também. Tá bom? Vai ficar gravada a live, quem tiver mais dúvidas, sabe o que faz? Sabe o que você pode fazer? Pedir um Jerez e assistir a live tomando um Jerez. Essa é a melhor dica que a gente vai deixar aqui. Pessoal, super beijo, até a próxima. Obrigada mais uma vez, Dê. Valeu. Obrigado, adorei, show de bola. Porque eu, particularmente, sou uma fanática por Jerez e cada vez que eu falo de Jerez, eu fico com mais vontade de tomar Jerez. Espero que a gente tenha... Vou tomar mais um pouquinho do meu manzanilla aqui. Ele não vai chegar até a noite hoje, pode ter certeza. Olha que legal a rolinha. A rolinha. Oi? Olha que legal. Show. Tchau, gente. Obrigado. Pessoal, adorei. Valeu. Beijo.